Boa noite, você que nos acompanha nesse Somos Igreja de hoje. Eu, Padre Luiz, convido você para permanecer junto nesse momento, nesse tempo em que nós temos de conversa. Também convido você para que chame as outras pessoas da sua família. Hoje, o nosso tema desse programa Somos Igreja é Fortalecidos nas Dificuldades. Com certeza, a vida de todo ser humano não é feita só de alegria. Assim, você, quanto eu, todos nós sabemos que todas as pessoas na face da terra, tanto do passado, do presente quanto do futuro, passaram dificuldades. Na nossa fé, nós podemos ver tantas pessoas que se encontraram com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. O próprio Cristo passou pela dor, pelo sofrimento e assim o transformou. Deus sempre tira algo muito bom de algo muito ruim. Por isso, quero convidar você para a gente conversar sobre essas questões da nossa vida. Sobre a gente conseguir tirar sempre algo muito bom de algo ruim que aconteça conosco. Principalmente nos momentos de dificuldades. Muitas pessoas procuram os padres, procuram até você e a gente fica sabendo de acontecimentos tristes que, se não houver uma boa interpretação, nós podemos até cair na besteira de pensar que Deus é cruel. No entanto, se a gente parar para pensar, por que as coisas ruins acontecem com as pessoas? Por que nós temos tantas pessoas com doenças horríveis como o câncer, ou que sofrem acidentes, ou por que tantas crianças sofrendo, ou tantas outras pessoas sofrendo de fome, quando nós temos uma tecnologia tão boa na produção de alimentos? Pois bem, não é porque Deus não quer, mas é porque Deus quer se mostrar também no sofrimento. Deus também age na dificuldade. Deus nunca nos abandona, por isso Ele se mostra nos momentos felizes e também nos momentos de dor, de sofrimento, de tristeza. Não foi assim na cruz? E não é assim até hoje na cruz? Não é a cruz o maior símbolo, o maior sinal da presença de Deus no sofrimento e na morte? É quando Ele transforma a morte do seu próprio filho, não apenas em vida para o seu próprio filho, mas sim em vida eterna para o seu filho e, através do Cristo, vida para todos nós, vida para todas as pessoas. Por isso, nós podemos perceber que Deus não é cruel ao permitir o sofrimento. Ele é muito mais misericordioso porque Ele nos ampara nos momentos difíceis. Nós nos deparamos muitas das vezes com a morte de pessoas queridas. Pessoas que vão para junto de Deus. E aí a gente se pergunta, nossa, Deus levou essa pessoa. Deus tirou esse filho de mim. É tão difícil a gente conjugar o verbo morrer com filho. Meu filho morreu, minha filha morreu. Ou até mesmo com os pais. Meu pai faleceu, meu pai morreu. Foi Deus que quis assim. Não foi Deus quem quis assim. A morte chega a todos, independente de quem seja, do que temos e do que fizemos. Do quanto nos arrependemos ou do quanto não nos esforçamos para mudar. A morte chega para todos. A morte faz parte do processo natural de todos aqueles que são vivos. Nada e nem ninguém que entra no processo do nascer continua eterno sem morrer. Todas as coisas e as pessoas, ao nascerem, morrem. Isso é o ciclo natural da vida. Nós gostaríamos, com certeza, que aquelas pessoas que nos são queridas morressem depois que nós, lá pelos seus 100, 150 anos, 200 anos, ou até mesmo gostaríamos que elas nunca morressem. Mas não é assim que acontece. Se assim o fosse, nós gostaríamos de permanecer escravos de uma vida que não teria fim. Isso não é liberdade. Deus cuida da liberdade, inclusive no fim da vida, dando-nos a graça da morte.
São Francisco de Assis foi tão sábio ao chamar a morte de irmã, que a gente também possa ter essa concepção de morte como passagem do fim da nossa peregrinação durante a terra para a nossa estadia eterna em Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu lembro para vocês hoje e explico uma palavra que pode parecer no começo complicada, mas que tem uma coisa muito importante para nos ensinar hoje. É a palavra resiliência. Resiliência. Não é um termo qualquer, mas a gente empresta da física, que trata da dureza dos materiais. Até mesmo o que significa resiliência. Resiliência, quando aplicada à nossa vida, ao nosso viver, nos ensina muito. Você que está aí na sua sala, você pode experimentar o que é resiliência. Se você colocar a mão aí na espuma da sua cadeira ou do seu sofá, você aperta, ela vai para o fundo e depois que você tira a mão, o que acontece? Ela volta. Não é mágica. É simplesmente a capacidade que alguns materiais têm de ser flexíveis ao contato. Se assim não fosse, aconteceria com o vidro, que não tem resiliência, que ao ser tocado com um pouco mais de força, ele trinca, chegando até quebrar. Pois bem, essa espuma, ela vai e volta. É a capacidade de se adaptar àquilo que o toca. Isso, para a nossa vida, também tem muito a nos ensinar. Esse termo resiliência é a alta capacidade que o ser humano tem de se adaptar às situações mais difíceis da vida, que são mais comuns do que parecem. Se nós olharmos para a vida, nós só temos momentos felizes porque nós tivemos vários outros momentos de tristeza. A felicidade só é possível porque antes nós temos algo para comparar que não é tão feliz assim. Por isso nós precisamos ter resiliência, essa capacidade de se adaptar e não ficar parados com aquilo que nos acontece. Não cabe a nós ficarmos depressivos, não cabe a nós ficarmos que nem uma estátua, parados, sem reação diante daquilo que a vida nos oferece. Nós precisamos ter vida e ao mesmo tempo que temos vida, nós precisamos aprender com ela. Também lembro a gente a aprender, convido vocês a gente olhar e aprender com a sabedoria da natureza. No inverno, muitas das árvores deixam as suas folhas. Elas simplesmente abandonam aquelas folhas verdinhas e vão ver quais são realmente o que é essencial para a vida. O que é mais essencial para uma árvore continuar vivendo? As folhas verdinhas na ponta dos seus galhos ou a vida que suas raízes trazem? A alimentação que suas raízes trazem do solo? Com certeza, é mais importante para uma árvore continuar com suas raízes vivas do que com as suas folhas verdes. Por isso, elas abrem mão, voltam para o que é essencial para a sua vida. Abrem mão das folhas verdinhas e ficam com suas raízes, aquilo que é essencial. Por isso, em certos momentos, nós também passamos por invernos na vida. E devemos aprender com esse inverno a voltar cada vez mais para nós mesmos, para o nosso momento de intimidade conosco. Quando são esses invernos da vida? Com certeza você sabe quais são. É o momento em que a gente fica fazendo um tratamento. É o momento em que a gente se depara com a morte de uma pessoa querida, importante na nossa vida. Ou de uma situação de desemprego. Uma situação, tantas outras situações. Quando um filho sai de casa, quando o filho segue sua vida. São momentos de invernos que a gente tem que passar. Porém, o inverno não dura um dia. O inverno não dura uma hora. O inverno dura um determinado tempo. São exatamente 3 meses, 1/4 do ano que o inverno dura, que ele tem o seu início,
o seu meio e o seu fim. É um processo e nós precisamos respeitar esse processo também nos nossos invernos. Por isso, nós precisamos perguntar para cada um de nós: quais são as raízes que nos mantêm em pé? O que mantém a nossa vida? Será que coisas desnecessárias vão continuar nos mantendo de pé em momentos difíceis? Será que se eu continuar frequentando aquelas mesmas festas que eu frequentava nos momentos de alegria, eu vou continuar feliz? Isso não mais me preenche mais. É preciso abrir mão de muitas coisas, como joias, aparência, festas, convivência em grandes eventos sociais. É preciso viver o inverno da nossa vida conosco, com a nossa família, com as pessoas mais próximas de cada um de nós, para que a gente retome o entusiasmo a partir desse momento de dificuldade, para que depois aconteça realmente a primavera de nossa vida e a gente floresça com a nossa alegria de viver. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos ficar abatidos com as nossas dificuldades. É preciso então colocar o nosso coração em ordem nesses momentos de dificuldade, para que a gente restabeleça a força do viver. Muitas pessoas ficam abatidas porque o filho ou o amigo faleceu, ou porque saiu de casa, ou porque a gente ficou muito tempo sem viver. No entanto, eu não posso saciar as minhas necessidades pessoais naquelas pessoas que eu gosto, no meu filho, na minha filha, no meu pai, na minha mãe, em que eu preciso agora tomar um rumo para a minha vida, sair de casa e tomar as minhas próprias escolhas. Ser responsável pelo meu projeto de vida, ou conseguir adaptar a falta de alguém, seja pela morte, seja pela viagem que vai demorar para voltar, ou seja, de um filho, de uma filha que acabou de se casar e foi viver os seus projetos. Nós criamos os filhos, os pais criam os filhos não para serem posses. Nós temos amigos não para permanecerem 24 horas do nosso lado, mas sim para que a gente sabe que tem alguém longe de nós com quem nós podemos contar. Tem alguém que faleceu, mas que está junto de Deus, que é nosso intercessor junto a Deus, e com certeza ele pede a Deus por nós da onde ele estiver, no céu, junto com Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, um filho, uma filha, uma pessoa querida, um amigo, é um dom de Deus, dado a cada um de nós, e com certeza um dia voltará para Deus. A vida tem esse movimento, a vida tem esse processo que precisa ser aprendido. Procuramos muitas vezes respostas para as nossas carências, para as nossas perguntas. Com certeza, a vida não é feliz pelo tanto de respostas que nós temos, mas sim como nós nos damos com as perguntas. A vida tem essa alegria de ser vivida porque nós temos muitas perguntas e poucas respostas. Não é o que temos que nos torna felizes, mas são os nossos desejos. O desejo não é algo que nós temos que nos movimenta. O desejo é algo que nos falta e que nós vamos buscar. Por isso, nós precisamos ficar sempre atentos que nem toda pergunta na vida, nem toda situação vai ter uma resposta imediata. Essa resposta, ela está distante e vem também com um processo, vem de trem ao nosso encontro. Por isso, esse trem também tem nome. Esse trem é o tempo. Nosso tempo nos dá muitas respostas. E não é preciso que ninguém fale para nós dessas respostas. São nos invernos da nossa vida, são nos momentos de reflexão conosco mesmo que nós vamos criando respostas. As respostas emergem com o tempo. As respostas surgem com o tempo na nossa vida. Sem que ninguém tenha falado para a gente, conforme vai experimentando a vida, as respostas surgem. E quando a gente vê, nós temos muitas respostas
para as perguntas antigas, mas que agora a gente já sabe o porquê isso acontece e porquê isso não acontece. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o futuro de Deus nos espera. Nós não podemos ficar parados. Nunca podemos cansar de buscar. É preciso sempre ter gana, mas na medida certa. Porque se a gente tiver o excesso de gana, torna-se ganância. Não é saudável ter ganância. É preciso ter força para ir buscar. É preciso ter gana. Por isso, o que nos move na nossa vida não é o que eu tenho, mas é a falta de algo. Por isso, nós precisamos sempre ir atrás daquelas coisas que ainda nos faltam. O que nos move não é o que temos, mas o que nos falta. Nossa alma sempre deve almejar alguma conquista. Tem muito ainda a ser conquistado para que a nossa alma cresça. Não importa se eu tenho 5, 10, 15, 20, 50, 70 ou 80 anos de vida. Por mais que eu tenha 85 anos de vida, nunca posso me cansar das conquistas que a minha alma tem a fazer. Nunca posso me cansar de buscar aquilo que ainda eu desejo, daquilo que ainda vai fazer com que eu me enriqueça como ser humano, como pessoa, daquilo que vai aumentar a minha dignidade, daquilo que vai aumentar a minha força. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que nos assistem, eu digo, sempre vale a pena buscar algo. Nós sempre lemos um livro atrás do outro, sempre em busca de mais conhecimento. Sempre buscamos conhecer pessoas novas, fazer novas amizades. Nós sempre não nos contentamos com o pouco. Precisamos sempre cada vez mais buscar novas conquistas para a nossa alma. Sempre devemos buscar algo que nos aconchegue. Sempre vale a pena buscar. Digo para você, nesse Somos Igreja de hoje, enumere quais são as suas buscas, qual é o seu projeto de vida que merece o seu entusiasmo. Apesar da dificuldade que nós estamos passando, sempre é preciso buscar. Nunca canse de buscar. Sempre seja fortalecido pela essa dificuldade, para que a gente sempre alcance a nossa primavera na nossa vida. Não estamos sozinhos nessa busca. É o próprio Deus, Criador do céu e da terra, que nos acompanha na nossa fé, na nossa vida, lado a lado conosco. Por isso, um bom descanso a você que nos acompanha nesse nosso momento Somos Igreja. A você uma boa noite, um bom descanso. Fiquemos com o Enviai. Boa noite, estamos de volta com o Enviai, seja bem-vindo. E nós também temos a presença hoje do nosso irmão Claudemir. Boa noite, Claudemir. Boa noite, Josi. E nós hoje estamos aqui com você porque nós queremos que você partilhe conosco como que foi o encontro em São Carlos com as crianças, como que foi esse momento de evangelização com as crianças lá da comunidade Querigma. Fala para nós um pouco. Foi algo muito bom, é muito enriquecedor quando a gente vai trabalhar com as crianças como de Jesus, né? Deixar vir a minhas criancinhas e não as impeçais. Então é uma graça muito grande para nós, para o nosso coração, quando a gente vai com criança poder falar de Jesus. Criança tem um coração muito puro, muito simples, e é algo assim que a gente, além de dar Deus para ela, a gente também recebe muito por causa do coração puro. Então nós tivemos uma média de 60 crianças, e você vê assim, momento de oração, momento das pregações, elas rezam e silêncio. É difícil, a gente que tem experiência em outros retiros com crianças, essa foi muito especial. Muito especial porque elas ficaram assim, extremamente atenciosas àquilo que a gente estava falando. E nós vamos também ver algumas fotos deste encontro. Teve um momento de oração, mas também teve um momento que as crianças brincaram, né? Sim, teve um momento de descontração, né? Porque criança também não adianta só por elas para sentar e falar, né? Porque elas escutam, mas elas também necessitam, né, de exercitar o físico, correr, brincar, pular, dançar,
foi algo assim que realmente valeu a pena estar lá com elas. Fomos na sexta-noite e voltamos também na sexta-noite, algo que valeu a pena. E nós aqui também em Matão, a gente sempre faz encontro com as crianças. Nós, quando marcarmos, nós vamos estar convidando também você que tem o seu filho, o seu neto, para estar participando com a gente do encontro com as crianças. E nós estamos terminando e nós queremos rezar juntos a oração do Santo Anjo, consagrando todas as crianças ao anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite.